O Corregedor Nacional de Justiça, ministro João Otávio de Noronha, determinou a abertura de um procedimento para apurar as condutas dos desembargadores Rogério Favretto, lembrando que o Rogério Favretto é aquele que tentou soltar o Lula, e João Pedro Gebran Neto, ambos do TRF4. João Pedro Gebran, como eu falei no primeiro bloco, é o relator lá no Tribunal de Segunda Instância. E também a conduta do juiz Sérgio Moro nesse episódio do último domingo. Em comunicado divulgado, o CNJ informa que as 8 representações apresentadas contra Favretto e as 2 contra Sérgio Moro serão sobrestadas e apensadas ao procedimento determinado pelo Corregedor Nacional, já que se trata de uma apuração mais ampla dos fatos. A apuração, acrescenta o CNJ, será iniciada imediatamente. Olha, me parece, Augusto, uma decisão mais política do João Otávio de Noronha. Vai investigar todo mundo. Imagino que no fim nenhum vai ser punido. Acho que quem deveria ser investigado, o único, é o desembargador Rogério Favretto. A conduta do juiz Sérgio Moro foi elogiada pela presidente de um tribunal superior. De pleno acordo, e foi encampada pela Polícia Federal. As entidades que representam todos os funcionários da Polícia Federal e a que representam os delegados da Polícia Federal também, porque são entidades distintas, tal, mas todas disseram que a Polícia Federal agiu muito bem ao não cumprir uma ordem ilegal, repito. Vale a pena lembrar aqui o seguinte, que essa história da ordem ilegal, se deve ser cumprida ou não. Isso foi resolvido já no julgamento de Nuremberg, quando os torturadores nazistas, os assassinos nazistas, que acabaram punidos por crimes contra a humanidade, eles alegaram e invocaram a chamada teoria da obediência devida. Se eles eram oficiais do exército, digamos, ou eram policiais a serviço do governo nazista, e eles cumpriram ordens. E ali ficou claro que determinadas ordens você não pode cumprir sob pena de se transformar em cúmplice e comparsa de quem emitiu a ordem. Então vem alguém e diz, olha, tortura fulanos. Não cumpra essa ordem. Eu sei que é difícil, porque geralmente isso se dá no contexto de regimes ditatoriais. Mas ponto final. Agora, aqui aparece um juizeco desses querendo soltar um condenado. E ele quer que a Polícia Federal cumpra. E dá um prazo, deu um ultimato, cumpra-se em 1 hora. Isso aí dispensando o réu do cumprimento de certos ritos que são fixados por lei. É para não cumprir. Esse negócio de teoria da obediência devida essa teoria foi enterrada no fim da Segunda Guerra. Ela não existe mais. E aí, José Maria Trindade, só lembrando que a Laurita Vaz, presidente do STJ, a terceira instância que está acima do TRF4, também elogiou a atuação do relator no Tribunal de Segunda Instância, João Pedro Gebran Neto, não só a atuação do Sérgio Moro. A única atuação que ela criticou foi justamente a do desembargador Rogério Favretto. Zé. Olha, ministros daqui do Supremo costumam dizer que há uma doença chamada de juizite aguda. Eles se referem a alguns juízes que trabalham principalmente em varas distantes ali do centro, que de vez em quando tomam umas e outras e tal, e decide, por exemplo, brigar com o guarda que está cumprindo a sua função ali de multar ou de fazer um bafômetro, por exemplo, né? Eu atribuo essa ação do Favretto mais ou menos assim. O Favretto provocou uma grande confusão, um tumulto jurídico muito grande no país e que foi resolvido ali mesmo. Então, eu acho que a situação é esta. Acho também que a decisão do CNJ é política, uma decisão política, foi criado para fazer esse controle externo do judiciário. Os funcionários públicos, Augusto e Felipe, têm garantias especiais e exatamente por isso, né? Tem garantias especiais, tem estabilidade, tem irredutibilidade de salário para não cumprir decisões doidas, vamos dizer assim. E é por isso que se tem estabilidade a Polícia Federal, é por isso que a Polícia Federal tem lá suas prerrogativas. Tem que ter mesmo, né? E não pode cumprir ordem estúpida. E o delegado que foi chamado,
O agente chamou um delegado para que resolvesse essa questão. Ele decidiu muito corretamente. Para você ter uma ideia, essas prerrogativas de funcionários públicos é que dão, por exemplo, o direito de um policial portar uma arma. Eu estou insistindo nessa história de uma arma porque um policial com uma arma na mão e com o monopólio da violência que o Estado dá ao policial, o direito único de fazer violência, de praticar a violência em nome do Estado, em nome da coletividade. Ele não pode usar essa arma e esse direito para as suas pretensões pessoais ou ideológicas, mas em nome da sociedade. E o juiz também, ele ganha poderes especiais, não é porque ele é ungido por Deus, é para proteger a coletividade. Nesse caso, não. O juiz agiu em descompasso com esta lógica do serviço público. Mas o CNJ, para você ter uma ideia, a pena máxima que se poderia aplicar seria a aposentadoria com salários integrais. Mas nem isso vai acontecer. Sabe por quê? Uma decisão de um juiz e de um desembargador, a decisão é imune, ela é protegida por lei. É como se fosse o voto no caso de um deputado. E deve ser assim, né? Uma sentença judicial não deve obedecer, não pode ser reformulada de jeito nenhum. Só uma nova instância da justiça, o que acabou acontecendo. Então isso vai ficar, eu entendo mais ou menos assim. E para a gente mostrar a questão de todos os ângulos, já que a gente citou aqui os policiais federais que ficam lá na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba, onde o Lula está preso, vou acrescentar aqui a declaração do Edvandir Félix de Paiva, que é presidente da Associação Nacional dos Delegados da Polícia Federal, a DPF. Ele disse ao site Antagonista que os seus colegas que estavam de plantão no último domingo lá na Superintendência de Curitiba agiram corretamente ao aguardar uma decisão final sobre a soltura ou não de Lula. Aspas para ele, os delegados agiram com muito sangue frio e bom senso, duas coisas essenciais para tudo na vida. Fecho aspas. Ele lembrou que havia a decisão do desembargador Rogério Favretto para soltar o Lula e essa recomendação, da qual eu li um trecho, do juiz Sérgio Moro para aguardar a decisão final. Então, obedecer uma seria desobedecer a outra. Mais do que isso, né? Seria desobedecer a decisão colegiada da 8ª turma do TRF4, como apontou o juiz Sérgio Moro. Mas dou aspas aqui, repito, para o presidente da Associação Nacional dos Delegados da Polícia Federal, Edvandir Félix de Paiva. Ele diz o seguinte: a atitude correta era aguardar a decisão do presidente do TRF4 ou de algum membro de tribunal superior, como foi feito. Fecho aspas. E o Edvandir, certo? É esse o nome. Também comentou o grito que deu pelo telefone. Essa informação é importante. O desembargador Rogério Favretto com um dos seus colegas lá da Superintendência da PF em Curitiba. Ele disse o seguinte, aspas, quando um desembargador chega a esse ponto de gritar para que a sua decisão seja cumprida, é porque essa decisão não tem essa legitimidade toda. Havia algo errado. Fecho aspas. Claro que foi melhor esperar. O relator no TRF4 mostrou que o Moro tinha razão e depois o presidente do TRF4 reforçou essa razão, que mais tarde viria a ser, como a gente comentou no primeiro bloco, ainda reforçada pela presidente do STJ. Augusto Nunes, o desembargador tipicamente petista, né? Eles gostam de espernear, parece que gritou no telefone, bateu o pezinho, solta, solta. Quebrou a cara, né? Foi enquadrado pela ministra Laurita hoje, vai sofrer consequências, merece ser punido, é o único que deveria ser investigado, como lembrou o Felipe, pelo CNJ, e vai parar agora, vai sossegar um pouco agora, né? Ele tentou a sua grande cartada e quebrou a cara, repito. O plano do PT era ter essas fotos da saída e da volta do Lula à cadeia. Não conseguiu uma coisa nem outra. O Lula está lá preso como decidiram juízes de verdade. Entre eles não figura o Rogério Favretto. Dizem que o Favretto gritou e ameaçou o delegado, viu? Ameaçou punir e mandar prender o delegado. E foi ignorado, é isso aí. Pois é, os petistas queriam que o Lula saísse, que essa decisão fosse autorizada pela Polícia Federal, mesmo que depois viesse a ser desautorizada pelos superiores no Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Eles queriam, como disse muito bem o Augusto, a foto da saída e a foto da volta para incrementar ainda mais essa narrativa de vítima perseguida pelo Poder Judiciário, preso político. E a propaganda petista na imprensa espalhou que o golpe do plantonista Favretto derrotou
doutor Sérgio Moro e a Lava Jato. A ação teria sido pensada apenas para tirar Lula de Sérgio Moro. A defesa do ex-presidente, corrupto e lavador de dinheiro, é bom lembrar, condenado pela segunda instância, deve usar o despacho de Moro contra a soltura do petista para embasar novo pedido de suspeição do juiz nos processos do sítio em Atibaia e do que trata da compra de um terreno para o Instituto Lula. Espero que todos se comportem ao examinar esse tipo de chicana jurídica da defesa do Lula, como a presidente do STJ, Laurita Vaz. Aliás, Zé Maria e Augusto, muita gente veio criticar o juiz Sérgio Moro e parece que as pessoas leem só a manchete sobre o que o Sérgio Moro disse. Por isso que eu fiz questão no primeiro bloco de mostrar exatamente o que a Laurita Vaz, do presidente do STJ, escreveu a respeito do imbróglio, o que o Moro escreveu exatamente no despacho dele, para a gente ver as fontes primárias, porque as pessoas começam a analisar, comentar tudo com base nas narrativas que são disseminadas muitas vezes pela própria defesa do Lula, pelos petistas e inclusive pelos jornalistas camaradas. Então a informação já vem distorcida e as pessoas começam a fazer juízo de valor sobre as decisões, não com base na fonte primária, mas na narrativa, né, do que ele teria feito e que na verdade não fez como eles contam. E aí, José Maria Trindade, você acha que vai prosperar alguma atitude, alguma iniciativa dessa dos petistas? Não, nenhuma. Aí uma tentativa de ganhar a narrativa, né? Isso já está em curso pelo próprio PT e a própria soltura por 2 horas, 3 horas ou no máximo um dia do ex-presidente Lula, ninguém, nem o Damus ou o Paulo Pimenta pensariam que o Lula ficaria livre. Seria uma questão de horas, né? Então, eles construiriam uma narrativa para aquilo, né? A soltura, como você disse, a carreata, uma nova reunião, gravação de material de campanha e tal, preso de novo, uma nova carreata, uma nova reação e tal. Então, a Polícia Federal desconfiou disso e já sabia que seria assim, evitou a saída do Lula, inclusive despesas para buscar o Lula, para prender o Lula, isso tudo não tem cabimento, né? Então agora essa guerra pela narrativa. Mas todo mundo entende, né? O noticiário aqui foi muito perfeito, passo a passo, e todo mundo entende o que aconteceu. A justiça está funcionando. Eles insistem, os petistas, em tratar os brasileiros como um bando de idiotas, né? Essa narrativa não se sustenta pelo que disse o Zé, pelo que já disse o Felipe. Eu vou me ir por 2 fatos que eu vou citar, só aí eles são suficientes. Primeiro, não pode ser vitoriosa uma manobra se o beneficiário, o possível beneficiário dela, continua preso. O Lula está na cadeia. Pois é. A ideia seria tirá-lo da cadeia, ainda que por algumas horas, continua por lá e vai continuar preso por um bom tempo. Segundo, depois dessa, o Dias Toffoli, que vai assumir a presidência daqui a pouco tempo do Supremo Tribunal Federal, e seus parceiros da segunda turma vão pensar não 2, mas 30 vezes antes de tomarem alguma medida parecida. Eles já viram como reage o país que presta, que não é pequeno, a essas decisões que afrontam o Estado Democrático de Direito e que rasgam todas as normas judiciais.